O tema do seminário são as alterações do interstício. Inicialmente, é importante a gente entender o que é o interstício e quais são os seus componentes, então eu farei uma breve introdução sobre isso. Bem, o interstício é definido como um pequeno espaço entre as partes de um todo ou entre duas coisas contíguas que estão adjacentes. E na biologia, basicamente o interstício é o intervalo que separa células e moléculas, por exemplo. Especificando ainda mais, o interstício é preenchido por um líquido. E esse líquido ele é chamado de líquido intersticial ou matriz extracelular, mais conhecida como MEC. Bem, a MEC ela é uma rede complexa de macromoléculas que preenchem os espaços intercelulares, ou seja, é uma composição, um agrupamento de várias moléculas. E entre as suas malhas circula o líquido tecidual, que banha as células e retorna à microcirculação ou aos vasos linfáticos. O líquido tecidual, propriamente dito, é onde as células e as macromoléculas ficam inundadas. Mas como assim retorna à microcirculação ou aos vasos linfáticos? Esse líquido ele tem uma propriedade de exudação, então ele muda de local. Então, quando ele está dentro do interstício, é chamado de líquido intersticial ou MEC. Quando ele está dentro dos vasos sanguíneos, a gente chama ele de plasma. E quando ele está dentro dos vasos linfáticos, ele é chamado de linfa. Um outro fator importante é compreender que intercelular é diferente de intracelular. Como eu disse, o interstício ele é um espaço entre as células. Então, ele é intercelular, ele está entre as células, fora da célula. Já a definição de intracelular é aquilo que está no interior da célula. Então, aqui na imagem, a gente consegue observar uma representação desse complexo. Então, essas bolhas seriam o interstício preenchido pelo líquido intersticial. E agora nós vamos ampliar a MEC para a gente ver a sua composição. Bem, a MEC ela é composta pelas fibras, que são as macromoléculas, e ela também é composta pela substância fundamental. É importante ressaltar também que a MEC ela consegue fazer uma influência dentro da célula, por meio das proteínas integrinas que estão na superfície celular, e também da ligação das proteínas não fibrosas e do colágeno. Então, aqui na imagem, essas estruturas em laranja são as fibras de colágeno e as estruturas que estão em azul são as proteínas integrinas da superfície celular. E além disso, o citoesqueleto celular ele também faz ligação com as integrinas, contribuindo ainda mais para esse estímulo que a MEC tem dentro da célula. Bom, então agora nós vamos falar sobre as fibras, sobre as macromoléculas. As fibras, elas são compostas por proteínas fibrosas, por proteínas não fibrosas e por proteínas organizadoras. Então, as proteínas fibrosas, nós temos o colágeno e a elastina. As não fibrosas e as proteínas organizadoras, elas possuem função de aderência. Então, no grupo das proteínas não fibrosas, nós temos a laminina e a fibronectina. Já no grupo das proteínas organizadoras, temos a tenascina, entactina e ondulina. Bem, e a substância fundamental, ela é composta por proteínas chamadas de glicosaminoglicanos e proteoglicanos. Essas proteínas, elas possuem a função de formar um gel altamente hidratado. E nesse gel, as proteínas fibrosas ficam imersas. Todos os componentes da MEC, eles são sintetizados e excretados por fibroblastos, condroblastos, osteoblastos e odontoblastos nos tecidos conjuntivos, cartilaginosos e ósseos. Já as células epiteliais e musculares lisas também podem produzi-los, especialmente as constituintes das lâminas basais. Agora, eu trouxe duas imagens microscópicas para a gente comparar. Um tecido conjuntivo que tem matriz extracelular abundante. Então, a gente consegue observar que as células, elas possuem um interstício muito grande, um espaço muito grande entre elas. Aqui nessa segunda imagem, a gente tem um tecido epitelial. E é característica do tecido epitelial ter muitas células e as células firmemente justapostas. Então, aqui a matriz extracelular ela é muito pouca ou ela é escassa. Agora eu vou falar um pouco sobre o principal componente do interstício, o colágeno. O
colágeno é a proteína mais abundante do interstício, sendo 25%, e há mais de 1.000 possibilidades de formação do colágeno, das quais 11 são bem caracterizados, sendo os mais bem definidos os de tipo 1, 2, 3 e 4. E essa tabela mostra bem isso. O colágeno que nós mais conhecemos são os colágenos fibrilares. O do tipo 1 são fibras largas, que estão presentes na pele, osso, córnea e útero. O do tipo 2 são fibras finas, presentes na cartilagem, disco intervertebral, humor vítreo. O do tipo 3 são fibras finas também, presentes na pele, vasos sanguíneos e submucosas. E o do tipo 4 são fibrilas associadas ao tipo 1 e 3 e que são iguais ao tipo 1 e 3. Vale lembrar também que os principais aminoácidos que constituem o colágeno são glicina, prolina, hidroxilisina e hidroxiprolina. E o colágeno é produzido por fibroblastos, condroblastos e osteoblastos. A síntese do colágeno se dá da seguinte maneira: pelo colágeno ser uma proteína, ele vai surgir de uma síntese de proteínas que nós já conhecemos, mas com este diferencial. Após a tradução, irá se formar uma molécula chamada de pré-procolágeno, que é uma fita que contém vários aminoácidos que sofrem modificações, transformando-se em procolágeno, que migra até o complexo de Golgi, que o secreta até o meio extracelular. Após isso, ocorre a fibrilogênese, na qual a molécula de procolágeno vai ser clivada nas extremidades e as extremidades eliminadas por uma enzima, a procolágeno peptidase, e o que sobrou dessa reação será chamado de tropocolágeno, uma proteína helicoidal de 3 cadeias. Essa molécula irá se agrupar com várias outras igual a esta e formar uma fibrila, através da enzima lisil-oxidase. Logo depois, essas fibrilas irão se juntar e formar uma fibra, que também pode se agrupar para formar um feixe, que é a forma em que encontramos, por exemplo, no tecido conjuntivo denso. Agora eu vou falar um pouco sobre a elastina, outro componente do interstício. A elastina é uma proteína altamente hidrofóbica que é secretada no interstício, formando filamentos de bainha que se ligam entre si. Quando estão em repouso, elas ficam frouxas, porém, quando submetidas a estiramento, elas se mantêm unidas por ligações cruzadas, voltando à posição de repouso quando cessado o estímulo. Contém também a glicoproteína fibrilina, secretada antes mesmo da elastina, importante na associação das moléculas de elastina para formar as fibras e bainhas elásticas. Na matriz celular, a substância fundamental, podendo ser líquida, semilíquida, gelatinosa ou calcificada, são moléculas longas e complexas que dão essa consistência. Exerce uma função ativa no modo como os tecidos se desenvolvem, migram, proliferam e mudam de forma, e na maneira como desempenham suas funções metabólicas. Viscosidade. Promove uma barreira à penetração de bactérias e outros micro-organismos invasores, preenchendo espaços entre fibras e células do tecido conjuntivo. A sua função é lubrificar e fazer essa barreira. A água e polissacarídeos e proteínas formam combinações complexas, coletivamente chamadas de glicose-aminoglicanos. Captam água, tornando a substância fundamental mais gelatinosa e incolor. Glicoproteínas e proteoglicanos. Glicose-aminoglicanos mais a proteína central, proteoglicanos. Aí tem uma imagem demonstrando. E a fibronectina. Tem sítios de ligação para receptores celulares, integrinas, colágeno, fibra e heparina. É importante na organização da matriz e deslocamento de células no interstício. Laminina, essencial componente da membrana basal, fixam as células epiteliais na membrana basal e, tendo diversos sítios de ligação, essas são as glicoproteínas multiadesivas. Vamos falar sobre a patologia, começando então com as alterações de fibras colágenas e reticulares. As modificações dessas fibras podem ocorrer tanto por defeito genético quanto por alteração adquirida. No defeito genético, ocorre o comprometimento da estrutura, da síntese ou a degradação do colágeno. Já na alteração adquirida, ocorre interferência na síntese ou na degradação desse colágeno. As alterações do colágeno pelos defeitos genéticos elas são raras. E as doenças resultantes vão ser geralmente mais complexas e vão se manifestar na pele,
comprometendo a elasticidade e a resistência, nos vasos sanguíneos, causando aneurisma, no intestino, no globo ocular, comprometendo a esclerótica, e nos ossos, onde o colágeno é o constituinte importante da matriz. Já os defeitos adquiridos do colágeno vão resultar de agressões que perturbam os mecanismos pós-transcricionais da sua síntese, como a carência de vitamina C, que vai levar à hidroxilação deficiente do colágeno, comprometendo a glicolização e a formação das ligações cruzadas. Um exemplo é o escorbuto, onde ocorre alteração da membrana basal por modificações lá no colágeno do tipo 4. Além disso, também pode ocorrer comprometimento dos alvéolos dentários e da dentina, podendo ocasionar deformidades ósseas. Um outro defeito adquirido é causado pela semente da ervilha de cheiro, que contém os inibidores da lisioxidase. Quando ingerida, essa semente pode causar uma doença conhecida como latirismo, que vai se manifestar por deformidades ósseas e aneurisma, porque nela a elastina também está alterada. Uma outra patologia são as alterações das fibras elásticas. Elas podem ser congênitas ou adquiridas. As congênitas são alterações gênicas relacionadas à lisioxidase e as adquiridas estão associadas a algum defeito na síntese por inibição da lisioxidase. Um exemplo é o latirismo e a elastose de vasos e do endocárdio. Um outro exemplo das alterações das fibras elásticas é a síndrome de Marfan, que resulta de anormalidades na proteína fibrilina. Os defeitos mais evidentes vão ser a fraqueza e deformidades em tecidos ricos em fibras elásticas. Nessa síndrome, os pacientes podem apresentar lesões no esqueleto, como alongamento dos dedos das mãos, nos olhos, como deslocamento do cristalino, no sistema circulatório, como o prolapso da válvula mitral ou dissecação da aorta, e em cerca de 80% dos casos, a doença vai ser hereditária e transmitida por herança autossômica dominante. No restante, vai resultar de mutações esporádicas no gene. Alterações de membrana basal. A constituição da membrana basal é caracterizada pelo colágeno tipo 4, lâmina e proteoglicanos associados em matriosomos. A sua conservação é de suma importância para manter a atividade funcional dos epitélios sobre os quais se localizam, além de sua relevância para a função de filtro que controla a passagem de ar de macromoléculas e de agregados moleculares. O acúmulo anormal de substâncias pode se formar em membranas basais de diversos órgãos, como imunoglobulinas e imunocomplexos na membrana basal de glomérulos, gerando espaçamentos irregulares e alteração de sua permeabilidade. Também na amiloidose, a substância amiloide pode se depositar em membranas basais, além de metais pesados, como o bismuto e o mercúrio, em forma de albuminato. O espaçamento de membranas basais na microcirculação ocorre principalmente em diabéticos, os microangiopatia diabética. Nessa enfermidade, o espaçamento da membrana basal ocorre devido a alterações na síntese e na glicolização deficiente do colágeno, produzido pelo endotélio, que, em associação à hiperglicação de outras moléculas de MEC, altera a formação dos complexos macromoleculares que formam as unidades estruturais da membrana basal. Agora sobre as alterações na substância fundamental. A primeira alteração ela é chamada de transformação hialina ou também de hialinose. Nela ocorre deposição de um material hialino, que é um material vítreo, claro, homogêneo, translúcido. Ele é denso e também é amorfo, ele não tem forma. E nessa transformação, as fibras colágenas e a substância fundamental, elas tornam-se intensamente acidófilas, ou seja, elas ficam ácidas, o pH fica baixo. E as fibras colágenas, elas ficam tumefeitas, elas incham e também ficam mais espessas, porém homogêneas, perdendo o aspecto fibrilar normal. Essa alteração ela ocorre em patologias como em queloide, cicatrizes hipertróficas, esclerose sistêmica progressiva e em muitos tipos de fibrose. Aqui na imagem ao lado, a gente pode observar pela setinha amarela o quanto que essa fibra de colágeno ela tá grossa, e normalmente ela não é assim, ela é mais fininha. Então, é um depósito hialino na íntima de arteríola renal. A segunda alteração, ela é chamada de transformação mucoide, que consiste no aumento da substância fundamental, acarretando na dissociação das fibras colágenas que ficam dispersas em fibrilas finas, dando aspecto de tecido mucoso.
Geralmente ocorrem doenças reumáticas e hipotireoidismo. A imagem representa em um azul bem clarinho essa substância fundamental que sofreu um aumento. E em rosa meio roxo são os núcleos celulares. Por último, a transformação fibrinoide, que como o próprio nome diz, ela é a deposição de fibrina na MEC. A fibrina, ela é uma proteína que ela está envolvida na coagulação de sangramentos. E ela faz polimerização. O que é isso? Ela forma grandes moléculas, macromoléculas, de modo que, em ação com as plaquetas, elas estancam o sangramento, hemorragias. Essa alteração ela tem uma origem variada, geralmente ocorre em doenças imunocomplexas, em hipertensão arterial maligna, também úlcera péptica. Aqui na imagem, a gente tem uma alteração fibrinoide, que ocorreu na matriz extracelular, na parede de pequena artéria do rim em paciente com hipertensão arterial. Bem, agora para finalizar, nós iremos falar sobre a amiloidose. E o que é a amiloidose? É uma doença em que há o acúmulo extracelular no interstício de vários órgãos e tecidos de proteínas mal formadas e que tem grande capacidade de se agregar a outras. Ela pode ocorrer por causa de mutações genéticas ou pelo processo do envelhecimento mesmo, e é uma doença considerada rara. Aqui nessa imagem, nós vemos um tecido comum, normal, e do outro lado, um tecido onde ocorreu o acúmulo das proteínas amiloides. Existem diferentes tipos de amiloidose, e a sua classificação pode ser sistêmica, quando ela, por meio da circulação, deposita-se em diversos locais, ou pode ser localizada, quando apenas um órgão é afetado. Ela pode ocorrer de forma primária, sendo idiopática, quando não tem causa conhecida, ou secundária, quando é provocada por alguma doença, ou ainda na forma hereditária. Então, como ocorre esse processo? Aqui nós temos a imagem que ilustra logo abaixo. Essas proteínas se dobram de uma forma anormal e unem-se a outras proteínas e se tornam insolúveis. Aqui nessa imagem, a primeira foto, temos a proteína normal, que circularia livremente no sangue, mas aí ela se dobra de uma forma estranha. Poderia tomar aquela via superior e ser degradada. Porém, quando ela supera a quantidade que seria possível ser degradada, ocorre então um acúmulo. E este acúmulo é chamado de amiloidose. E ocorre também que os pacientes que apresentam este tipo de proteína normal também apresentam uma disfunção no processo de degradação das mesmas. Por essa razão, ocorrem estes acúmulos. O nome amiloidose foi dado pela aparência do material, que é semelhante ao amido. Porém, sabe-se que não se trata de amido e sim de proteínas. E histologicamente, ela se cora pelo vermelho combo. Quanto aos sintomas, eles dependem da causa, dos órgãos afetados e do tipo de proteína acumulada. Os órgãos mais afetados são os rins, o coração e o sistema nervoso. Quando o rim é acometido, ela pode levar até a insuficiência renal crônica. Quando o processo ocorreu no coração, ela causa danos aos músculos cardíacos, levando à arritmia, que é um dos sintomas apresentados, e a insuficiência cardíaca congestiva. No sistema nervoso, o paciente vai sentir formigamentos e parestesia no local e dormência e fraqueza dos tecidos que foram afetados. Quanto ao diagnóstico, levanta-se a suspeita da amiloidose ao encontrar proteínas na urina. Também é um outro sintoma o aumento de volume de um órgão ou um tecido, ou problemas em vários nervos periféricos sem uma razão aparente. Este diagnóstico é confirmado com uma biópsia dos tecidos. E o tratamento? Quando se trata da amiloidose secundária, ele deve envolver também a doença que a desencadeou. E, no geral, são feitos tratamentos medicamentosos, como agentes quimioterápicos e corticoides anti-inflamatórios. Essas drogas vão agir de forma
a interromper o crescimento das células anormais que produzem a proteína amiloide. E o objetivo final do tratamento é diminuir a quantidade de proteínas envolvidas no processo, para assim ocorrer a regressão da doença. Essas são as referências que o nosso grupo utilizou para a confecção deste trabalho. E todas nós agradecemos pela atenção. Muito obrigada!